Bem, pessoal, vamos então aqui à terceira parte das 4 partes desse capítulo 1, para a gente ver agora, falando um pouco sobre os comandos show e o comando debug, tá? O comando show, ele é bem mais comum de ser usado no dia a dia do que o comando debug, tá? E se deve mais ou menos ao fato de que o comando show, ele é estático, digamos assim. É como se você tirasse uma foto de como estão determinados parâmetros ou determinados status operacionais do switch em um determinado momento. Enquanto que o comando debug é como se fosse um processo de análise contínua de coisas que estão acontecendo no equipamento. Então ele está sempre ali gerando no prompt de comando mensagens de coisas que estão acontecendo no equipamento. Se assemelhando mais a um filme, digamos assim, né, na nossa analogia. O comando show, ele pode ser aplicado indistintamente, com muita tranquilidade, você consegue verificar na grande maior parte do tempo, tudo que você vai verificar vai ser através do comando show. Mas, eventualmente, você precisa de uma apuração mais técnica, acompanhar um evento em tempo real, o que está acontecendo em tempo real, e aí você vai ter que usar, eventualmente, o comando debug. É preciso ter muita atenção quando se vai usar um comando debug para ativar o debug específico daquilo que você quer observar. Por quê? Porque um comando debug ele costuma consumir muita memória do equipamento. Então, quando você vai acionar um comando debug em um equipamento que está num nível de performance muito alto, com a memória já razoavelmente cheia, o que pode acabar acontecendo é de você travar o equipamento, tá? Isso em si falando de equipamentos que estão lidando com grandes quantidades de dados, certo? Então, use com parcimônia o comando debug, tá? A gente vai ver aqui agora, na prática, alguns exemplos de comando shows mais usados e eu vou mostrar para vocês um exemplo de comando debug. Para você ativar o comando debug, você coloca lá o debug e aí você vai ativar um dos parâmetros que você quer. Eu vou utilizar um deles como exemplo, mas para você desativar o debug de uma forma geral, todos os debugs que estão ativados no equipamento, você pode usar dois comandos, o no debug all ou o undebug all, tá? Todos os dois servem da mesma forma. Então eu montei aqui um cenáriozinho para a gente poder brincar, certo? Você tem dois PCs, você tem o PC 1, que está com o endereço IP 192.168.0.5, depois a gente vai ver melhor como é que você faz essas configurações, tá? Mas por enquanto atente-se apenas a observar o que a gente vai querer demonstrar. E você tem um PC2 aqui, 192.168.0.6, certo? E aqui você tem um switch que eu coloquei um IP nele também, que é 192.168.0.1, tá? Eu vou entrar aqui no switch para primeiro a gente ver uns exemplos de comando show, certo? Então vou abrir aqui um pouquinho. E aí vamos dar uns exemplos de comando show. O comando show que mais vocês vão utilizar é um comando show chamado show startup config. E aí o que ele mostra? Ele mostra tudo aquilo que está salvo, as configurações que estão salvas no equipamento. Como esse equipamento ainda não teve as configurações salvas, então ele não está mostrando nada. Ele está dizendo que o startup config não está presente, certo? Se eu der o comando show running config, aí é o que está rodando no equipamento. A diferença é que o running config ele está rodando na memória RAM do equipamento, certo? E o startup config ele está salvo no equipamento. A diferença do computador é que no computador a gente geralmente salva num HD, né? Ou num cartão SSD, por exemplo. E o startup config do equipamento ele é gravado num dispositivo chamado NVRAM, que é não volátil RAM. Vocês sabem que a RAM ela é volátil, né? Se uma coisa estiver rodando na memória do computador e faltar energia, por exemplo, quando ele volta, tudo aquilo que estava na RAM foi perdido. Já na NVRAM não, ela fica gravada. Então a gente vai ver isso no vídeo a seguir, de uma forma mais detalhada, mas tudo que está no Startup Config está salvo na NVRAM. Caso o equipamento seja reiniciado ou falte energia, aquelas configurações vão voltar. E tudo aquilo que está no running config está rodando no equipamento, mas não necessariamente está salvo, tá? Você pode ter um running config diferente do startup config. É claro que quando você acaba de configurar tudo no running config, a tendência é que você salve e aí você tenha arquivos iguais para o startup config e para o running config. Mas eu vou dar um show running config aqui e aí vocês vão ver que tem várias coisas aqui configuradas, ó. O hostname, que é o nome do equipamento, está como switch. E essas configurações aqui, a maioria delas já vem por default no equipamento, ou seja, ela já vem por padrão, você não precisa configurar nada disso. Aí tem lá, ó, todas as interfaces do equipamento, são 24 interfaces, tem duas interfaces gigabit, ou seja, 24 interfaces
Fast Ethernet, da 0/1 até a 0/24, e duas interfaces Gigabit Ethernet, a Gigabit Ethernet 0/1 e Gigabit Ethernet 0/2. Aqui está a configuração que eu coloquei para colocar um IP no switch. Depois vocês vão ver como é que a gente faz isso, vocês vão entender por que a gente faz a configuração dessa forma. E aqui você tem as configurações de linha de console e das linhas VTY. As linhas VTY são aquelas de acesso remoto, Telnet e SSH, como a gente já conversou. A linha de console é a linha de acesso local. Aí vamos colocar aqui, por exemplo, uma configuração. Vou aqui em configure terminal, já estou no modo enable, certo? A gente aprendeu a colocar uma senha de password na console, né? Como é que a gente faz isso? Line console 0, password, botar aqui aluno, login, vou dar um exit para poder voltar. Toda vez que dou o exit eu volto para o modo anterior. E agora eu vou ensinar vocês a configurar a linha de VTY, a linha de acesso remoto. Então, do mesmo jeito que eu posso colocar uma senha para a pessoa acessar da console, eu posso colocar uma senha para a pessoa que vai acessar remotamente. Como é que eu faço isso? Line VTY 0 a 4, por exemplo. E eu vou configurar 5 linhas virtuais, ou seja, até 5 pessoas podem se conectar nesse equipamento virtualmente. Os equipamentos eles cabem até mais interfaces, se não me engano vai de 0 até 15, mas eu vou configurar só de 0 até 4. E aqui eu vou botar um password, vou botar um password diferente, ali eu botei aluno, aqui eu vou botar professor, certo? E login. Agora eu vou dar exit de novo. E outra coisa que percebam, todos os comandos shows, eles são aplicados a partir da raiz do modo enable. É muito comum o aluno chegar, entrar no configure terminal e tentar dar aqui um show running config, por exemplo. E aí o que vai acontecer, é que ele dá um erro, tá vendo? Ele está dizendo, que ele detectou um erro a partir desse caractere aqui, do H. Ou seja, você não consegue dar comando show a partir do modo de configuração global. Você tem que dar a partir do modo enable, certo? Da raiz do modo enable. Eu vou dar o mesmo comando aqui, show running config, e aí vocês vão ver que vai funcionar. E aí, estou vendo as configurações que foram colocadas no equipamento. E aí perceba que diferente de antes, agora eu tenho aqui, configurações da line console 0, certo? Com o password que eu coloquei, e da line VTY 0 a 4. Reparem que as 5 a 15 não ficaram configuradas, ou seja, eu só consigo acessar até 5 pessoas remotamente. Se eu configurar de 0 até 15, aí eu vou ter até 16 pessoas podendo estar conectadas, cada uma no seu terminal virtual remotamente, certo? Como é que eu faço para poder salvar? Eu vou assinar um macetezinho aqui que depois a gente vai ver no próximo vídeo com mais calma, mas se eu der o comando WR, ele salva as configurações. A partir de agora, o comando, o arquivo startup config e o running config, eles estão sincronizados, eles são iguais. Se eu der aqui um show startup config, aí ele mostra para mim aqui o arquivo que foi salvo, tá? Repare que não necessariamente precisam ser iguais, porque, por exemplo, aqui está configurado o password para a linha de console e está configurado a line VTY 0 a 4, certo? No que está no startup config. Vamos mudar agora o running config. Eu vou entrar agora no line VTY 0 a 4 e eu vou tirar o password que estava lá, no password. A gente já aprendeu como é que faz isso. Vou dar aqui um Ctrl Z para voltar para a raiz. E repare que se eu der agora o show running config, aí ele vai me mostrar lá que na parte aqui eu estou dando enter, tá? Se eu der barra de espaço ele avança mais rápido. Aí ele repare que agora ele não tem mais a senha na line VTY aqui. No entanto, se eu der um show startup config e for dando enter aqui, ele vai me mostrar que está configurada a line VTY 0 a 4 com o password, ou seja, o startup config está diferente do running config. Isso significa que se eu reiniciar esse equipamento aqui, se eu dar um reload, ele vai reiniciar puxando do startup config, ou seja, vai estar lá uma senha configurada na line VTY 0 a 4. Quer ver? Vou dar um reload aqui, ele pergunta se eu realmente quero reiniciar. Ele está dizendo aqui, o sistema foi modificado. Deseja salvar? Vou dizer que não, tá? Para perder as configurações mesmo do running config e voltar com a startup config. Vou confirmar com enter. Ele vai reiniciar.
Então, após a reinicialização, ele pediu aqui a minha senha, a senha da console, aluno, enable, e repare que quando eu der um show running config, vai estar lá configurado a senha no line VTY0 A4, certo? Que era o que estava na startup config, ou seja, ele perdeu o que tinha na running config, mas como aquilo não foi salvo, quando reiniciou, ele puxou do startup config. Esses são os dois comandos que a gente mais vai utilizar, tá? O show running config, show startup config. Vou ensinar um terceiro agora, que é para vocês visualizarem a tabela MAC do switch. A tabela MAC é a tabela que o switch utiliza para poder encaminhar dados. A gente vai ver mais como essa tabela funciona na próxima aula, certo? No próximo capítulo. Mas eu vou dar uma amostra para vocês aqui como é que funciona. Então, se eu vier aqui nesse computador, no meu PC 192.168.0.5, der 2 cliques, se for aqui no prompt de comando, eu posso resolver dar um ping para um outro PC, né? Vou mandar uma mensagem para outro PC, para o 192.168.0.6, que é o PC 2, tá? Que tá aqui, ó. Então, vou dar um ping para ele. Dei um ping para ele, ó. Ele tá me respondendo. Posso fazer também aqui o contrário, ó. Desse daqui dar um ping para o outro. 192.168.0.5. Dei um ping para os dois lados aqui agora, certo? E aí, se eu entrar aqui no equipamento agora e der um show MAC address table, e aqui eu completei, ó. Quando eu der um MAC add, eu dou um tab aqui, ele já completa para mim, ó. Ele mostra para mim aqui a tabela MAC do meu equipamento switch. E o que ele está me dizendo, ó? Que tem um endereço MAC 0010.11ba.b96c na porta Fast Ethernet 0/2, que é o endereço MAC desse nosso amigo PC2 aqui, e que tem o endereço MAC 0050.0f84.567d, que está na porta Fast 0/1 desse nosso switch aqui, tá? Então ele aprende aonde estão os equipamentos em cada uma das portas toda vez que eles se comunicam. A gente vai ver isso mais para frente como é que funciona. Mas por enquanto, entenda esses três comandos shows. Show startup config para ver as configurações que estão salvas no equipamento. Show running config para ver as configurações que estão rodando atualmente no equipamento, que podem ser diferentes das que estão salvas. E o show MAC address table para poder ver a tabela MAC do switch, certo? Esses são os três comandos de shows, só para exemplificar aqui, para você já ficar ligado nas próximas aulas. E por último aqui, a gente vai dar agora habilitar agora um comando debug, para vocês verem como é que ele funciona, certo? Então, eu vou aqui a partir do modo enable, vou dar um debug aqui, e aí, ó, vou dar uma interrogação para ver que tipos de debug eu posso acionar. Ó. Tem o IP e o SW-VLAN. Eu vou acionar esse IP aqui, vou dar interrogação de novo. E aí, repara que eu posso dar um debug IP ICMP, certo? Para ele poder ficar, ó, ele disse aqui, ó, ICMP Packets Debug is on. Ou seja, ele ligou o modo debug para pacotes ICMP. O ping, ele usa o protocolo ICMP, tá? Então, toda vez que um computador pingar para o switch, ele vai mostrar lá o que está acontecendo no equipamento em tempo real, tá? Eu vou chegar aqui só para poder demonstrar. A gente já pingou aqui para 192.168.0.6, só que agora a gente vai pingar para o IP do switch, tá? O IP do switch aqui é 192.168.0.1. Então vamos lá. Voltei aqui, vamos lá. Ping 192.168.0.1. Vamos ver se ele vai me responder. Perdeu o primeiro pacote, às vezes acontece, e respondeu os demais. E agora o que a gente vai ver aqui? Acionar o switch, ó. Repara lá, ó. Ele está me dizendo, ó, que ele respondeu, ó, echo reply sent, ou seja, ele mandou uma resposta, enviou uma resposta do ICMP. Qual era a origem? A origem é o IP dele, 192.168.0.1, para qual destino? 192.168.0.5. Então ele enviou 4 respostas para o PC1. Né? A gente mandou um ping para ele e ele respondeu essa mensagem. E quando ele respondeu essa mensagem, ele logou aqui para a gente, jogou aqui no prompt da gente o que ele estava acontecendo, já que a gente pediu para habilitar aqui o modo debug IP ICMP. Tá? Então você perceba que
o modo debug ele funciona em tempo real. Toda vez que uma ação acontece daquele filtro que você adicionou, ele vai te dar essas informações em tempo real, certo? E o comando show é mais uma verificação estática de uma coisa que está acontecendo. Então, se eu quiser parar com os debugs, eu posso usar os comandos undebug all ou o no debug all, ou eu posso chegar e dizer no debug ICMP, no debug IP ICMP, que foi o que eu acionei, e aí ó, ele desligou lá para mim o debug que ele estava fazendo, certo? Por alguma razão no Cisco Packet Tracer, que é um simulador, esses dois comandos aqui não estão desabilitando esse modo debug IP e ICMP. Então eu recomendo que você use o no debug IP e ICMP, tá? Mas no equipamento real, ele consegue desabilitar os modos de debug. Então se eu for aqui agora e pingar para o meu switch, ele não vai mais popar aquelas mensagens que ele estava popando antes, lá na minha tela, certo? Então agora você já tem uma noção de comando show e tem uma noção de comandos debug, tá certo? Até a próxima aula então, que vai ser a aula que vai encerrar esse capítulo 1.